Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A importância dos dados na sociedade de hoje em dia. Para esta conversa convidamos Laércio Corvinel, é professor no MBA de Data Science, a tal ciência dos dados. Viva Laércio, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado pelo convite. Laércio, antes de começarmos a nossa conversa sobre dados e a importância deles, o que é este Data Science? O que é a ciência dos dados? Ciência dos dados será a forma de aprendermos como extrair informação dos dados. Os dados geralmente estão numa forma não organizada, numa forma em bruto, e, entretanto, há essa dicotomia, essa diferença entre informação e dado. Informação seria extrair algo útil dos dados. E nós hoje em dia temos dados nas redes sociais, por exemplo, o Twitter é uma rede aberta, os softwares podem ir buscar informação. Quando vamos às compras a um supermercado, há muitos dados que são recolhidos, pelo menos que me lembro desde os anos 90 nos supermercados portugueses, para terem os hábitos dos consumos dos portugueses. Portanto, dados há por todo o lado. Esta data science caça dados em tudo o que é sítio, ou há sítios próprios para ir procurar estes dados? Há esta noção de Big Data. Big Data seria exatamente essa quantidade imensa de dados em brutos que são caçados, que são coletados hoje em dia. E, de fato, vem de muitas fontes. E é o papel exatamente do cientista dos dados é organizar estes dados de maneira que consiga extrair informação útil deles através de vários recursos, como data mining, etc. A mineração de dados. É andar a explorar justamente esses dados em bruto e torná-los, como disse, em informação. Há talvez uma percepção errada de que quem trabalha em data science, na ciência dos dados, são só os informáticos. Já vamos tentar perceber se essa percepção é errada ou certa. Mas antes, Laércio dá neste curso, neste MBA de Data Science, uma cadeira de introdução aos dados. Por que é que isto é importante? Esta disciplina pode ser considerada o alicerce da ciência dos dados. Portanto, seria mais ou menos como aprender a desenhar mapas antes de explorar um território desconhecido. Por quê? Modelar, criar, gerir bases de dados com MySQL ou com outro tipo de linguagem, não é? de estrutura de base de dados, e estudar os estudantes a capacidade de organizar e explorar dados com lógica e com eficiência, que é essencial em qualquer projeto de ciência de dados. Sem bons dados não há bons modelos. E começa-se por aí, então? Começa-se por aí. Aprender a SQL é como dominar a gramática da linguagem dos dados. Laércio, explique-me rapidamente o que é isto do SQL, porque há quem diga que há uma vida dos dados antes e depois do SQL. Que linguagem é esta que veio facilitar? É uma linguagem universal de acesso aos dados. SQL significa Structured Query Language, ou linguagem de consultas estruturada. Em inglês, aliás, pronuncia-se SQL e não SQL. Portanto, é uma das linguagens mais universais que permite aceder, transformar e analisar dados com precisão, fazer consultas, inserir dados, extrair informação dos dados. E pressuponho que seja muito usada ou a mais usada. É a linguagem mais utilizada. Laércio usou uma expressão que eu não conheço, modelar. O que é isto de modelar os dados? Certo. Os dados raramente vêm numa forma estruturada. Como dissemos antes, os dados vêm numa forma bruta no mais das vezes. E esta forma bruta muitas vezes inclui redundâncias de informação, inclui complexidades, e é necessário, então, colocar estes dados numa forma em que possamos extrair informação sem redundância e de uma forma otimizada. Imaginem que vocês estão a trabalhar com Excel e têm que colocar todos os vossos dados numa só tabela Excel. Então, isso seria uma forma não estruturada dos dados, uma forma não normalizada dos dados.
a modelagem dos dados pegaria nisto e transformaria isto em várias tabelas de dados relacionadas entre si de forma a eliminar esta redundância. Há pouco lancei aqui a ideia de que há a noção de que esta ciência dos dados é para informáticos ou para quem vem das tecnologias, mas não é bem assim, pois não? Não é nada assim. Na verdade, esse é um dos pontos fortes da nossa disciplina, porque nós começamos com exemplos do cotidiano, não é? Com tabelas simples como clientes, compras, produtos, vamos crescendo para casos mais ricos. Não é? Há um foco muito prático, porque os alunos são convidados a modelar os próprios domínios de interesse, que os motiva bastante. Quem vier da economia, de trazer exemplos de bases de dados, finanças e tudo. Quem vier da comunicação, talvez de clientes ou de possíveis espectadores. Sim, tivemos alunos que modelaram dados, por exemplo, de projetos de arquitetura, tivemos alunos que modelaram dados de marketing, de economia, de finanças e de negócios próprios também. Eu estou aí a ver um desafio, que é, provavelmente na mesma disciplina e até na mesma formação, vão juntar gente que vem da área tecnológica e que tem um certo domínio, com gente que é leiga nessa área porque vem de outros domínios da ciência, como acabou de dizer. Como é que se encontra este ponto lá no meio? Então, uma das coisas que ensinamos no curso é as pessoas terem uma linguagem comum. Esta linguagem comum vai habilitá-los a conversar com os engenheiros de dados, vai habilitá-los, naturalmente, também a desenvolver estas competências que são essenciais para o decorrer do próprio curso de ciência dos dados. E portanto, com esta linguagem comum, conseguem também adquirir estas competências bastante importantes, que são de organizar e explorar dados com lógica e eficiência e trabalhar em equipa, desenvolvendo esta metodologia de modelação e gestão dos dados. Um engenheiro informático ou alguém de fora que tenha necessidade e encontrarem-se numa mesma linguagem, numa mesma lógica, para poderem então extrair essa riqueza. É mesmo isso. É um desenvolvimento de competências que inclui uma linguagem comum. Laércio, quando apanhamos alunos que vêm de fora das áreas tecnológicas, por norma deve haver erros, não vou dizer engraçados, mas é comum haver erros frequentes que depois nos deem dados enviesados. Pois é. É muito interessante, como eu tinha citado antes, um erro comum é que queremos guardar tudo numa única estrutura de dados, por exemplo, uma única folha Excel. Isso naturalmente vai introduzir redundâncias e diferenças. Imagine que o mesmo cliente faz várias compras, então está em várias linhas Excel e em cada linha tem que colocar, por exemplo, o NIF do cliente ou o endereço do cliente, e isso pode acabar por ser feito de maneira diferente. Depois fica o nome do cliente, fica difícil pesquisar e identificar, por exemplo, quantas compras aquele cliente fez ou qualquer outra informação que me tenha interesse, não é? E de fato, esta relação de uma tabela para várias tabelas não é uma coisa intuitivamente, não é? Fácil para compreender. Então é preciso alguma ciência. É preciso ir aos nossos cursos para perceber exatamente, não é, por que é necessário isso. Mas depois, não é, depois de compreender, os alunos vão descobrir que é muito bonito esta modelação, esta estrutura clara, não é? E é como resolver um puzzle. Tudo começa a fazer sentido. Pelo que me contou, então, eu acredito que tenha exemplos numa disciplina introdutória de dados, de bases de dados bem organizadas, separadas, não todas na mesma folha, se calhar também exemplos de outras coisas muito desorganizadas, como se encontra na realidade, mas falou-me que havia alunos que traziam exemplos da finança, alunos que traziam exemplos do marketing, trabalham em cima da realidade, de casos reais, então. Trabalhavam em cima da realidade, colocaram-me casos reais, não é? E perguntavam como é que esses casos reais podiam ser analisados sob o prisma da ciência dos dados. E, naturalmente, foi demonstrado que era preciso uma
base de dados sólida, de maneira que as consultas pudessem extrair informação útil. Laércio, a nós que não entendemos muito de dados, pode-nos dar 2, 3 exemplos de casos ou desta aplicação prática de como tirar bom proveito dos dados que, por acaso, temos coletados de forma, se calhar, não a melhor forma? Por exemplo, numa loja de vendas online, lá nós podemos identificar quais são os clientes que estão em risco, quais os clientes que consultaram produtos, mas não compraram. Isso chama conversões, não é? Podemos elaborar padrões de compras, podemos detectar fraudes nas compras e ficar com esta informação. Então, neste caso, é bastante importante. No caso, por exemplo, de um projeto de arquitetura, vai nos dar uma noção de quais que são os níveis de encomendas que temos de fazer para o material, quais que são os fornecedores que entregam, os fornecedores que demoram mais, quais as datas com que podemos contar. Esse tipo de informação será bastante relevante para que o projeto seja otimizado. E extrair a boa informação que depois, obviamente, vai ajudar a tomar decisões e a resolver problemas. Há aqui talvez uma coisa que o Laércio vai-me dizer se isto é uma dificuldade ou não aos dias que correm. Nós estamos com uma geração de jovens alunos que estão muito habituados ao chat GPT e a ferramentas de inteligência artificial que já nos dão resultados. Fazemos perguntas e eles respondem a coisas. Mas estruturar bases de dados é outro campeonato. É fácil agarrar numa geração de alunos que têm ferramentas como o GPT e ensinar-lhes a lógica da estruturação dos dados? O desafio do professor sempre será motivar os alunos. Eu sempre digo que o professor não ensina. O processo de ensino-aprendizagem passa mais pela motivação dos alunos. É o aluno que aprende, não é o professor propriamente pelo que o professor está a debitar em sala. Então, tentamos sempre trabalhar esta motivação, não é? No caso específico do ensino de bases de dados, eu digo sempre que os dados são combustível e o SQL é o volante, é a direção para onde queremos levar esses dados. Se queremos construir bons modelos de dados, vamos precisar de bons dados organizados de maneira não redundante, organizados de maneira consistente. Portanto, temos que saber onde é que os dados estão e como extraí-los com essa inteligência que necessitamos. O SQL não é o fim, o SQL é o início de tudo que queremos fazer. Outra característica importante das nossas aulas de introdução aos dados, que vão ajudar os alunos a desenvolver competências de resolução de problemas. A nível de pensamento analítico, a nível de desenho eficiente. Portanto, o pensamento analítico envolveria a modelação de dados que desenvolve habilidades de resolução de problemas que são fundamentais para qualquer profissional de TI. E o desenho eficiente é a capacidade que vão ter no fim do programa de criar modelos de dados eficientes, normalizados, portanto, que levam a sistemas mais robustos, confiáveis e fáceis de manter. Então esta ideia, pensamento de um lado, este pensamento analítico, saber olhar para os dados, poder ver o que é que se pode extrair e depois como fazê-lo, não é? O tal desenho, a maneira de otimizar, de extrair esses dados, isto vai nos ajudar a criar soluções para resolver problemas, para identificar problemas. Qual é o output depois na prática deste trabalho de dados? As bases de dados estão em toda parte, não é? Desde aplicativos móveis até sistemas de gestão de grandes empresas. Além disso, em um mundo orientado por dados, as habilidades em bases de dados permitem compreender e analisar informações que fundamentam decisões empresariais estratégicas, certo? Então, eu imagino que, além dessas motivações intrínsecas para o prosseguimento do curso, também vai ser uma grande motivação para os alunos perceber que o mercado de trabalho valoriza muito o conhecimento em bases de dados. Na verdade, eu digo aos meus alunos que saber modelar, construir e gerir bases de dados é um superpoder.
A sociedade neste momento precisa desse superpoder, como disse, é toda orientada hoje em dia, com a digitalização, então, toda orientada para o trabalho de dados. O trabalho de dados é fundamental, desde as campanhas de política até às compras no supermercado. É uma área do saber que vai ser muito procurada. Há necessidade de profissionais nesta área? Há imensas necessidades profissionais, sim. O conhecimento de bases de dados é extraordinariamente valorizado pelos empregadores. Justamente para ajudar a extrair essa informação, então? Ajudar a extrair, mas também para demonstrar competências no trabalho em equipa, competências na organização dos dados, competência na extração de informações. Falamos então sempre de um trabalho interdisciplinar de equipa, neste caso. Também de um trabalho interdisciplinar, sim, sem dúvida. Nós, por exemplo, temos um projeto de base de dados que estamos a trabalhar com historiadores. Quero explicar um bocadinho porque é que historiadores vão precisar de informação, de ciência dos dados? Sim, é um projeto muito interessante, ou na verdade não é mais do que um projeto. Vão tabular, que é um termo, não é? Um termo assim um pouco démodé, né? Tabular, parece que é uma coisa em que se coloca numa folha Excel apenas, mas a verdade é que a folha Excel, como já expliquei, não resolve, não é? Então, para extrair informação útil, por exemplo, das navegações, das petições do Império, dos movimentos mercantis que estão guardados lá na Torre do Tombo, não é? As informações, enfim, para extrair informações úteis desses dados, será necessário uma forma organizada desses dados, não é? Quando é que foi feita uma viagem, em que portos é que o navio parou, e que passageiros é que levava, que carga é que o navio levava, esse tipo de coisa, então pode ser... Também se pode modelar... De interesse, exatamente. Laércio, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber porque é que os dados, ou este conhecimento sobre como organizar esta lógica, mas também o tal volante, não é? O SQL, que nos ajuda a dirigir esta modelação, este caminho de dados. Obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber esta parte não óbvia para quem está de fora da ciência dos dados. Agradeço o convite, queria deixar só aqui uma última linha de motivação para toda a gente. Que o SQL, experimentem o SQL, é mais fácil do que parece, vai mudar a forma como vocês lidam com informação. Obrigado, Laércio. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.